Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo do nosso canal Incluindo e Evoluindo. No domingo passado, nós fizemos uma live no nosso Instagram com uma das terapeutas ocupacional do Luiz Felipe, a Nádia Maximino. E nessa live foram abordados vários conceitos importantes, como o que é terapia ocupacional, qual a sua importância, qual o seu campo de atuação, quais características apresentadas pela criança que pode aí despertar a preocupação da mãe para levar ou não para uma avaliação com a terapeuta ocupacional, como é feita essa avaliação no consultório, como se chega no diagnóstico para saber se essa criança precisa ou não da intervenção de uma terapeuta ocupacional. Foi-se falado alguns métodos que a terapia ocupacional abrange. Então, assim, foi uma conversa super bacana. E essa live está disponível no nosso perfil do Instagram, Luiz Felipe. E eu também subi essa live aqui para o nosso canal. Então, você pode revê-la tanto no nosso Instagram como aqui no nosso canal. E justamente com o intuito de complementar essa parte teórica que foi abordado na live, nós vamos trazer para vocês hoje a Nádia mostrando formas práticas de brincar com seus filhos em cada etapa na sua primeira infância. Pessoal, então a gente está aqui com a Nádia Maximino, ela é a terapeuta ocupacional do Luiz Felipe. Então, Nádia, se apresenta. Oi, Willy. Oi, pessoal. Eu sou a Nádia Maximino, sou terapeuta ocupacional. Como a Willy já falou, nós fizemos uma live que ficou super legal e agora nós vamos dar continuidade, então, falando um pouquinho para vocês. Resumidamente, a terapia ocupacional vai trabalhar com a ocupação humana, né? Com o fazer humano. A gente pensando especificamente na criança, na pediatria, a criança tem como ocupação o brincar, a socialização do dia a dia com os familiares, as atividades de vida diária. Então, vai ser através do brincar, de como a criança utiliza os brinquedos, como ela vai explorar o ambiente o mais funcional possível, que a terapia ocupacional vai conseguir atuar dentro desse brincar. Pensando no brinquedo mais adequado, mais específico para a faixa etária que a criança está. Vai importar para a gente como ela vai olhar, como ela vai ouvir, como ela vai utilizar as mãos para explorar esse brinquedo dentro de cada faixa etária, de cada mês do desenvolvimento e depois de cada ano do desenvolvimento. Então, eu vou falar um pouquinho hoje para vocês, dentro de algumas faixas etárias que a gente separou, como é a forma, que brinquedo que a gente pode oferecer para a criança, que vai estimular ela mais funcionalmente dentro da faixa etária que ela está. Nádia, essa estimulação, a gente lembra o pessoal que não é só para quem tem criança com deficiência, né? Essa estimulação que você vai mostrar para nós é uma estimulação que serve para qualquer criança da faixa etária que você vai estar falando. Isso mesmo. E eu vou falar um pouquinho dentro de cada faixa etária, o que é esperado para o bebê naquela faixa etária, qual é o ponto mais marcante dentro do brincar funcional, das habilidades cognitivas, das funções manuais, esperado dentro daquela faixa etária, que todo mundo pode fazer em casa, né? Vou dando algumas dicas de adaptações dessas formas de brincar, o que vocês podem utilizar, às vezes não com os brinquedos que eu tenho, mas cada um vai conseguir utilizar dentro dos recursos que tem dentro de casa. Super importante, né, Nádia? A gente conseguir aí adaptar as brincadeiras à realidade de cada um, né? Eu acho que isso vai ser muito bacana e muito proveitoso. E fala aí pra gente, Nádia, então, qual foi a primeira faixa etária que você escolheu? Vou começar com a faixa etária lá de nascimento. Nós vamos considerar a faixa etária de 0 a 3 meses, tá? Nessa faixa etária que o bebê acabou de nascer, ainda está reconhecendo o meio externo, reconhecendo as coisas ao seu redor, ainda não conhece o próprio corpo. Então vai sair de um bebezinho que fica lá só dormindo para um bebezinho que começa a descobrir as movimentações, tanto do corpo da parte de cima, que é braço, como da parte de baixo e a cabeça, né? Então a gente fala que de 0 a 3 meses o bebê explora muito aquelas posturas baixas, que é de barriga para cima, barriga para baixo, de lado. Então, dentro dessa faixa etária, a gente precisa pensar que até o final dos 3 meses, esse bebê precisa sair daquela postura de bebezinho e começar a entrar numa postura que a gente fala mais simétrica, que é quando o bebê começa a juntar as mãos e se aproximar do que a gente fala que é a linha média. É a linha que cruza o nariz e o umbigo.
Então, ele sai de uma postura muito assimétrica para uma postura que é mais simétrica, que é quando a gente começa a ter um pouco mais de função manual. Então, eu vou mostrar alguns brinquedos, que é o que a gente pode usar. Quem tiver em casa e quem não tiver, eu vou dando outras opções. Vou ter a ajuda do Léo, nosso bebê. Então, pessoal, de 0 a 3 meses, então tem algumas opções de brinquedos que a gente pode utilizar, né? O bebê gosta muito e se interessa muito por espelho, por isso que muitos dos brinquedos que a gente compra vêm espelho, ele se interessa muito por observar a face, o contraste do nosso rosto, ele está começando a ampliar o campo visual dele, que ainda é muito próximo. Então, tudo que tem ao redor do bebê, numa distância de um pouco mais que um palmo, que é de 20 a 30 centímetros, é o que mais vai chamar a atenção do bebê. Então, esses famosos arcos, centros de atividade, às vezes tem móveis de carrinho, o móvel de berço. Então, todos esses tipos de brinquedos são brinquedos que nessa faixa etária são muito importantes. Por quê? O Léo tá lá deitadão. A hora que o Léo começar a se mexer com essa mãozinha e sem querer ele bater no brinquedo ainda sem função, ele vai descobrir que vai causar um som, ou ele vai ver alguma coisa do contraste de luminosidade. E isso cada vez mais, conforme ele for se mexendo, vai despertando nele interesse em querer mudar as posturas e descobrir o que tem em volta, tá? Outra opção também que a gente tem são contrastes visuais, que a gente pode usar nessa faixa etária. São contrastes feitos em casa, com fita isolante e fita sulfite. São contrastes que dá pra gente estimular a parte visual do bebê, né? Isso a gente já começa a trabalhar concentração, foco, o quanto ele consegue manter a atenção em um contraste só, e a parte de segmento visual. Então, a gente aproximar o contraste também nessa distância de 20 a 30 centímetros. Após a criança fixar, a gente pode começar a movimentar esse contraste de um lado para o outro, para esse bebê ter interesse. Eles sempre vão ter interesse na questão, nas figuras com contraste do que em figuras lisas. Então, também é uma opção. Então, pessoal, também é importante nessa faixa etária a questão auditiva. O quanto a criança desenvolve o visual, ele também vai desenvolver a parte auditiva para os sons que tem no ambiente. Então, o famoso chocalho, às vezes vocês podem fazer com garrafinha de Danone, iogurte, colocar feijão dentro para fazer esse tipo de barulho, que é diferente de um barulho do dia a dia e para a gente chamar a atenção da criança. Então, aí a gente isola alguns sentidos. O que eu fiz só visual, com o segmento visual, eu posso fazer só auditivo. Então, eu escondo o chocalho da criança, faço um barulho lateralizado para que ela escute e direcione a cabeça aos sons. Até o final dos 3 meses, essa busca auditiva também tem que acontecer. Vocês já vão entender por quê? Porque na próxima faixa etária, se ele não conseguir ver o brinquedo e não conseguir escutar, ele não vai conseguir dar continuidade na exploração e na evolução do desenvolvimento. Nádia, e eu lembro que você fazia com o Luiz Felipe, é muito engraçado, né? Que vai passando um filme aqui na cabeça e relembrando as fases, né? Que a gente passou com vocês. Isso é muito bacana. Eu lembro que, às vezes, quando a criança também não consegue esse som por si só, você pode mostrar, né, o que você tá fazendo barulho para ela ir acompanhando com o olho e aí depois você colocar só o barulho, né? Também pode fazer isso, de dar essa ajuda aí com a criança, né? Mostrando o brinquedo e direcionando ele. Isso mesmo, né, Willy? O importante é a gente trabalhar em cima das potencialidades. Não adianta eu focalizar ou colocar minha intervenção só no que ele não consegue. Eu vou tirar proveito do que a criança sabe. A próxima fase nós vamos colocar, né, dos 3 aos 6 meses. Então, aquela criança que no final dos 3 meses conseguiu chegar no que a gente chama de linha média, aí sim a gente entra algumas coordenações que são muito importantes para o desenvolvimento, né? A coordenação mão-mão, que é aquela coordenação que a criança começa a explorar as próprias mãos. Isso vai ser extremamente importante lá na fase de aprendizagem, que ela precisa utilizar as duas mãos. A coordenação mão-olho, que é quando a criança, às vezes, você pega a criança assim, olhando a mão, né? A movimentação que a mão faz contra o contraste da luz e em relação à distância que o bebê enxerga, isso também é muito importante. E aí, sim,
dos 3 para os 4 meses, essa criança vai começar. Para aquele brinquedo que antes era oferecido e a gente só utilizava o auditivo ou o visual, agora essa criança vai ter intenção, prestem bem atenção, de buscar esse brinquedo. Antes, às vezes, se ela segurasse, era uma coisa que a gente chamava de reflexos primitivos, um reflexo que não é funcional. Agora sim ele vai pegar esse brinquedo porque ele quer segurar. Ainda tem dificuldade de soltar, ainda tem dificuldade de explorar esse objeto sozinho, mas ele já começa a reter. E ainda acidentalmente ele vai, conforme o brinquedo está na mão, ele vai se movimentando e aí sim ele descobre que o brinquedo faz um som, que o brinquedo passa pela visão dele, dá um contraste, né? Outra coisa muito legal nessa fase são mordedores, porque se associa muito de 3 a 6 meses, nascimento de dente, aumenta a salivação. Então, a criança poder segurar algum brinquedo e levar na boca. Essa faixa etária, as crianças têm uma exploração oral. Então, aos 3 meses, a criança explora muito com a mão na boca. Esse tipo de exploração faz parte e é muito importante. Então, a criança nessa idade, tudo que ela pegar, ela vai querer levar para a boca. A mão vai ficar o tempo inteiro na boca. Ainda é a forma como ela explora o mundo, com a mão, a boca e os olhos. Então, essa criança que antes brincava só em posturas baixas, que se arrasta pelo chão, agora ela já pode começar a assumir uma postura um pouco mais sentada, que é uma postura intermediária. Então, a gente ainda pode utilizar daquele arquinho que antes era para sentar, para a criança poder se estimular. Ela ainda não tem função para sentar sozinha, então ela ainda vai precisar do auxílio, mas as coisas num nível mais intermediário é o que vai chamar a atenção dela. Então ela vai querer olhar as coisas ao redor, ainda não senta sozinha, mas começa a utilizar as mãozinhas na nova postura, que é numa postura mais intermediária e não só deitada. E se precisar de ajuda, o que você aconselha colocar para apoiar essa criança para ela ficar nessa posição sentada? Almofadas? A gente tem algumas opções, Willy, para colocar. Se a mãe consegue sentar e brincar com essa criança no chão, a gente fala que essa é sempre a melhor opção. É preferível você sentar no chão 5 vezes ao dia e brincar com a criança, que seja por 5, 10 minutos, do que você fazer 1 hora de estimulação, né? 1 vez ao dia de 1 hora de estimulação. Então, se a mãe sentar com a criança, ela pode usar o próprio corpo para poder apoiar. Porque nessa faixa etária dos 3 aos 6 meses ainda pode ter essa instabilidade de tronco. Então, ela pode utilizar do corpo para apoiar a criança e na hora que ela for brincar. A criança pode ir para frente, às vezes, para pegar um chocalho, ou a gente ajuda a criança a segurar, começa a fazer barulho para essa criança descobrir como que faz, é sempre através do exemplo. Ou outra opção, se a gente quiser brincar com a criança, é a famosa almofada de amamentação, né? É uma almofada que se pode usar quando bebezinho, mas na fase sentada, ela vai dar esse suporte e ajudar a criança a segurar. Ainda não é possível deixar sozinha nessa postura em segurança, a gente ainda precisa de supervisão, mas é uma postura que às vezes você consegue trabalhar de frente com a criança. Olha, filho, a argolinha, vamos segurar com uma mãozinha, vamos segurar com a outra, vamos bater, descobrir que barulho que essa argola faz. E aí a criança ainda está te olhando, o rosto chama muita atenção, essa troca entre você e o seu filho pode acontecer se estiver nessa postura. E se você está gostando dos nossos vídeos, fica aqui nosso convite para continuar nos assistindo, pois domingo que vem a Nádia Maximino volta para fechar o ciclo de como brincar com seu filho na primeira infância. Não deixe de nos assistir. Fiquem com Deus, uma ótima semana e até lá!